Bom, galera, vamos estar dando início aqui a mais uma aula no canal. Hoje o assunto da aula é sobre limites. É um assunto bastante importante, principalmente para quem está cursando aí a área de exatas aí, fazendo engenharia, arquitetura ou qualquer curso aí que seja relacionado à área de exatas, que você tenha na grade aí a matéria de cálculo 1 ou matemática aplicada, você vai estar vendo limites. Eu digo que limites é a base, né, para o cálculo, porque a gente em cálculo a gente vê limites, vê derivada, vê integral, e uma coisa vai puxando a outra. Para você aprender a derivar bem, para você estar fazendo uma derivada legal, desenvolvendo legal a derivada, sem muitas dificuldades, você tem que entender bem limites. E para você fazer integral bem, você tem que entender bem derivada. Então a gente tem aí o limite como a base. Então, hoje a gente vai estar falando aqui, a aula de hoje é bem introdutória sobre limites mesmo, vamos estar vendo o que são limites, vamos fazer a aplicação de limites, vamos estar dando início aos conceitos iniciais de limites laterais e vamos estar calculando um limite bem simples mesmo, é só o começo mesmo, é como é a primeira aula, é mais para a gente ter ideia mais ou menos do que é o limite, onde se aplica e como que faz esse cálculo, né? Então, vamos para a introdução de limites. O que a gente tem que ter em mente é que quando a gente vai calcular um limite, um valor, né, de limites, é sempre um valor aproximado de um determinado número. Por exemplo, aqui é x ao quadrado quando x tender a 4. O que vem a ser isso, né? Esse LM aqui significa limites. O x ao quadrado é uma função e este x com essa setinha significa quando x tender a 4. Só que esse 4 ele não vai nos interessar. O que vai nos interessar aqui é os valores aproximados do número 4. Mas como que é isso, né? Vamos estar vendo. Como que a gente pode estar calculando isso? Bom, em alguns casos é só substituir o valor de x, que nesse caso aqui é o 4, na função. Mas antes da gente poder chegar e já modificar, né, colocar o 4 no lugar do x aqui na função e resolver, a gente temos algumas regrinhas, a gente precisa entender limites laterais. Por quê? Porque quando a gente coloca aqui o valor do x tendendo a 4 na função, a gente já vê um resultado de que 4 ao quadrado é igual a 16. Porém, nem todos os casos a gente pode fazer essa substituição direta. A gente vai ver aqui no próximo slide o que são os limites laterais e vamos estar entendendo o porquê a gente não pode simplesmente pegar o limite e estar substituindo sem antes estar verificando os limites laterais e ver se realmente podemos fazer isso. Ó, se substituirmos o x pelo número 4, a gente chega no resultado que 4 ao quadrado na função vai ser igual a 16. Porém, vamos verificar agora os limites laterais para ver se realmente a gente pode fazer essa substituição. E o que são limites laterais? São valores que se aproximam desse número 4, desse número que está tendendo. Ó, o limite de x ao quadrado quando x tender a 4. Não nos interessa esse 4 aqui, nos interessa os valores que estão se aproximando dele. Pode ser valores menores que 4, tanto quanto valores maiores que 4. Se a gente ver aqui ó, o 3, 3,5, 3,9, 3,99 são valores menores que 4 que estão se aproximando do 4. Então, o que aqui a gente tem que observar aqui? Se eu colocar o número 3 no lugar desse 4 aqui e substituir na função, o que vai nos resultar nesse limite? O que vai nos resultar? Aí a gente faz uma tabelinha, né? A gente coloca os valores se aproximando do 4, valores menores, e a gente substitui na função. Coloca o 3 ao quadrado, que irá nos resultar em 9, e vamos ver o comportamento. 3,5 ao quadrado, que vai nos resultar em 12,55, e o que a gente já começa a observar, que conforme for se aproximando do número 4, essa função ela tende a crescer e ela tende a chegar a um valor.
Então, o que a gente podemos observar? Que o comportamento dessa função aqui, ela está tendendo a 16. Conforme a gente está se aproximando do 4, do número 4 aqui, o nosso x, essa função ela está tendendo a 16. Se a gente substituir o x direto aqui, pegar o 4 e substituir direto na função, ela vai nos resultar no valor de 16. Beleza. Então, por valores menores, ela se aproxima de 16. Agora, a gente tem que ver o comportamento da função com valores maiores do que 4 e se aproximando de 4. Então, a gente vamos ver 5, 4,5, 4,1, 4,01. A gente observa aqui que a gente está decrescendo até muito próximo do 4. E a gente vai analisar esse comportamento aqui também. Vamos substituir esses valores, fazer uma tabelinha. E como que vai ficar? 5, a gente vai substituir aqui 5 e colocar ele na função. Vai ficar 5 ao quadrado, que é igual a 25. Aí 4,5 ao quadrado é 20,5. A gente já podemos observar que a função está decrescendo, né? O valor está decrescendo e ele está também se aproximando de 16. 4,1 ao quadrado é igual a 16,81. Se a gente se aproximar mais um pouco do 4, 4,01, ele vai nos resultar em 16,080. Então, por valores maiores que 4, se aproximando do 4, essa função está tendendo também a 16. Então, nesse caso específico, a gente pode pegar o x e substituir direto. O x está tendendo a 4, então a gente coloca o 4 onde tiver o x. No caso aqui só tem o x ao quadrado na função, né? Então a gente pega o 4 e substitui. Fica 4 ao quadrado, que nos resulta em 16. Nesse caso, depois de analisar os limites laterais, que são valores que se aproximam de um valor que está tendendo, que o x está tendendo. É sempre assim. Nesse caso aqui, a gente já conclui que podemos substituir direto. Beleza. Então vamos dar uma analisada no gráfico para a gente poder entender melhor. O gráfico de x ao quadrado, como a gente podemos observar aqui, é uma parábola. E como que a gente vamos estar desenvolvendo aqui? A gente vai pegar a nossa tabelinha, estava no slide passado aqui, e vamos colocar ela no gráfico, né? Quando x for 3, o quadrado do x será 9. Então, a gente tem o x valendo 3 e o nosso y valendo 9. Então, vamos para 3,5. 3,5 ao quadrado é igual a 12,55. Vamos para o 3,9. E assim por diante. A gente vai colocando no gráfico e a gente podemos observar aqui o comportamento do nosso limite, que ele está tendendo a 16. Por valores menores que 4, a gente sempre coloca um sinalzinho aqui, ó. Limite de x ao quadrado quando x tender a 4 por valores menores. Então aqui a gente está vendo o comportamento da função com valores menores que 4, que se aproximam de 4. E essa função ela está tendendo a 16. Agora a gente vamos ver o gráfico com valores maiores que 4. A gente representa assim, limite de x ao quadrado quando o x tender a 4, a valores aproximados de 4, valores maiores que 4. Então a gente pega aquela tabelinha que a gente começou do 5 até o 4,1, que são valores decrescentes, né? A gente estamos decrescendo. O gráfico é o mesmo, é uma parábola, e a gente vamos ver aqui como que fica no gráfico. Ó. 5 de x, a gente resulta em 25 de y, né? Que é o x ao quadrado aqui, vai nos resultar em 25. 4,5 ao quadrado é 20,5. Esse é o comportamento aqui no gráfico. E assim por diante. Aí a gente chegamos à conclusão que aqui esses valores eles estão declinando e está se aproximando do valor de 16. Então, espero que vocês tenham entendido essa parte. Pode ser um pouco confuso no início, mas quando a gente começar a fazer exercícios, vai ficar muito mais claro, vai ficar muito mais fácil. Mas realmente a gente temos que entender os limites laterais e quando a gente podemos substituir o x direto.
nessa videoaula eu não vou colocar exemplo de quando a gente não podemos substituir o x direto, de uma forma direta, mas na próxima aula a gente vamos dar um exemplo de valores tendendo a um número que, se a gente substituir ele direto, não vai dar certo, porque os limites laterais por números menores vai tender a um valor e por números maiores vai tender a outro valor. Então não vai ser igual esse gráfico aqui. Na próxima aula a gente vamos estar vendo melhor isso. Na próxima aula. Então vamos resolver esse limite. Então o que a gente podemos concluir aqui é que limite de x ao quadrado quando x tender a 4 é igual a 4 ao quadrado. E isso é uma verdade. 4 ao quadrado é igual a 16, porque a gente analisamos os limites laterais e a gente pode substituir o x direto. Essa função ela vai estar tendendo a 16. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Irei estar fazendo outras videoaulas com esse assunto, vou estar fazendo exercícios, mas a gente vai estar dando uma introdução na matéria, a gente vai fazendo passo a passo, porque é bastante importante ter todos os conceitos, tudo bonitinho, para quando a gente estiver fazendo exercícios, a gente já tá craque, já saber ter uma boa noção de como resolvê-los. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like aí. Se você não for inscrito no canal, deixa o seu joinha aí também e se inscreva. Se inscreva que a gente vai estar postando vídeos relacionados a assuntos de matemática do ensino médio e do ensino superior. Essa foi a primeira aula com conteúdo de ensino superior. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.